sessão iniciada. Ok, mais uma vez, um bom dia a todos. A gente está retomando a gravação da manhã, segunda parte da manhã do dia 2 de dezembro de 2020. A gente estava no item 60, havia saído vistas coletivas aqui, pedidas por mim, na verdade, eu era o último a votar, tendo em vista uma situação de empate no julgamento, mas é só uma questão mais de acesso dispositivos, né? Os conselheiros Leonan, relator, Ricardo, Ludmila e Juliano votaram por dar provimento ao recurso, dar parcial provimento ao recurso, né? Mas acabou, os demais conselheiros, inclusive o presidente, votaram por converter o julgamento de diligência para fins de aferir, né? O contribuinte apresentou uma documentação somente, recurso voluntário, é um pagamento, para verificar a situação desse pagamento nos sistemas, conferir realmente se ele se adequa ao caso concreto aqui como adimplemento do tributo. É mais uma questão de cautela, já achamos necessários. Então, acabou prevalecendo por voto de qualidade, né? Até força da portaria 260 do Ministério da Fazenda, 260 de 2020. É o artigo 3º, inciso 2, e a linha A, tá? Então, a orientação que tem nessa portaria de que o voto de qualidade ainda se aplica para esses casos. Então, ficou resolvido por voto de qualidade, converteu o julgamento de diligência para que sejam feitas essas averiguações, tá? E ficou como designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Hermes, ok, Mário? A gente vai só... vai ser enunciado as verificações necessárias, mas é basicamente verificar a compatibilidade desse pagamento apresentado pelo contribuinte só com recurso voluntário, com as informações dos sistemas da Receita Federal do Brasil e com o auto que foi constituído, o tributo constituído de ofício, ok? Então, dito isso, a gente vai teve um processo de relatoria, o item 43, que tinha saído de pauta, tinha tido votos do Martim, bom, só circunstanciar, é um processo de valores pagos a verba de gabinete, paga para auxílio gabinete, né, pago para vereador do município de Minas, e a controvérsia aqui, sem me alongar muito, é basicamente o contribuinte defendendo que essas verbas tinham caráter indenizatório, e a fiscalização, ela promoveu isso aí, entendimento é que a fiscalização pode averiguar se isso tem ou não, né? Na verdade, averiguar se efetivamente a efetividade dessas despesas e adequação, né, ao conceito aí de indenizatório, ou se realmente são verbas remuneratórias aí que estão aí sendo pagas a título indenizatório. E aí meu encaminhamento foi dar parcial provimento, tá? Em função de que vários pagamentos realmente não tinham conexão com ele, comprovado, não tinha alguns pagamentos não tinham comprovação, esses eu mantive a autuação, outros, minha proposta foi também não havia menção de terem sido feitos por ele, eram documentos que não apresentavam a justificativa da fiscalização pré-golosa, foi essa, então eu mantive. Aí teve um outro que basicamente era se entendeu que não era uma outra planilha, que é a fiscalização exemplificativa que a fiscalização trouxe, que ela entendeu que aqueles os documentos não eram adequados, mas eu verifiquei, achei que pelo menos para tinham algumas despesas que nitidamente não pareciam ter uma relação com a atividade parlamentar, nem remota, aluguel de casa, e não trouxe um justificativo contribuinte para isso, então fretamento de ônibus, né? O Ministério Público até se mencionou especificamente sobre essa questão, mas as outras, dados valores, eu achei que realmente faltou um aprofundamento da fiscalização para chegar a se dizer que não poderiam estar vinculados, e o montante das despesas não é assim, não me pareceu desproporcional. Então, para essas despesas eu não mantive a autuação. Foi esse meu encaminhamento, né? Até o momento
foi votação. Martim, Sara e Mário me acompanharam. A doutora Ludmila pediu para telefone para uma vista de mesa e passa a palavra para ela. Obrigado. Obrigado, presidente. Como a gente já tinha apreciado, eu fui relatora de um processo dentro dessa mesma operação, né, do Ministério Público no município de Ribeirão das Neves. Como, de fato, o ônus aqui é da autoridade fazendária de fazer a desconstituição dessa natureza indenizatória dessas verbas, eu pedi para ver os autos para analisar como que isso constava no relatório. E eu vou pedir licença para divergir, principalmente pelaquela questão que eu já até havia adiantado com relação à ausência de aumento dessas despesas, que está circunstanciado aqui no relatório, que as despesas que foram, né, ditas, desembolsadas, ligadas à atividade parlamentar, quando elas deixaram de ser custeadas por verbas de gabinete, porque já eram postas à disposição pela Câmara dos Vereadores de Ribeirão das Neves, não houve nenhum aumento. Então, nas folhas 142, e claro, né, uma questão de convencimento, né, eminentemente probatória, o que é reproduzido é que os materiais e serviços abrangidos pela verba sempre foram prestados ou postos à disposição diretamente pela Câmara do município, que, na verdade, né, o ressarcimento tem, né, ali existem vários comprovantes sem nota, sem identificação de CPF. Achei peculiar a questão dos postos de gasolina, que são a diferença de datas de abastecimento é muito pequena e o valor é sempre idêntico. A questão do fretamento também não... Isso eu acho que até o relator concorda, até mesmo porque consta, né, que a empresa nem emitia nota fiscal. Então, eu acho que a partir, né, dessa situação, considerando que esses serviços, esses valores já eram prestados e que não houve incremento após ter cessado o pagamento da verba, eu vou pedir vênia para divergir e negar provimento ao recurso. Ok. Está aberta a votação, tá? Também dá para mudar ainda quem acompanhou, fica bem à vontade. Ricardo? Eu vou acompanhar a divergência de doutora Ludmila. Ok. Leonan? Eu vou acompanhar a divergência da doutora Ludmila também. Ok. Juliano? Acompanho a divergência, presidente. Então ficou... Alguém... Acho que o Mário Hermes vai querer acompanhar a divergência também, né, Mário? Exato, eu já tinha estado meio com o pé atrás e a doutora Ludmila me convenceu bastante. Então, eu gostaria de reposicionar. Ok. Então, ficou, por maioria de votos, ficou negar provimento do recurso e a Ludmila faz o voto vencedor. Pode ser, Ludmila? E aí a gente passa aqui ao item 61, né? 61, Leonardo, retomamos a ordem da pauta. 61, Índigo e Brim, fardamentos industriais. Com a palavra. Ok. Deixa eu só ajeitar aqui essas telas, tela demais. Índigo. Contribuinte Índigo é o processo 61, vamos ter também um 62 e 63 do mesmo contribuinte, um pouquinho diferente cada um. Cuida-se o caso de recurso voluntário relativo à decisão da 6ª turma da DRJ de Florianópolis, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente pedido de impugnação, cujo acordo restou assim emendado. Eu vou ler os trechos em destaques que fixam as teses. A declaração de constitucionalidade é proibida no PAF e a multa Selic é permitida. O lançamento foi sumariado nesses termos. Trata-se de auto de infração relativa à contribuição devida à Seguridade Social pela empresa e é destinados ao financiamento do GILRAT, não declarados em GFIP. Os fatos geradores não são as remunerações pagas e acreditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, pois a autuada foi excluída de ofício do Simples. Relata ainda a autoria que a empresa ingressou judicialmente com a ação ordinária, pleiteando a sua reintegração no Simples. O juiz federal julgou improcedente o pedido, sendo que a decisão já está transitada e julgada.
A impugnação diz: preliminarmente alega que a empresa declarou as contribuições previdenciárias em GFIP, devem ser levadas em conta os documentos por ela apresentados, que desta forma inexiste a infração e que a devida administração busca a verdade material, que a representação fiscal só pode ser encaminhada após o lançamento definitivo, que não ocorreu dolo no caso presente, pois a empresa enviou a GFIP para o banco arrecadador, porém tais foram desconsiderados pelo sistema, que não basta alegar a simples conduta, mas se faz necessário demonstrar o elemento subjetivo do dolo. Do mérito apresenta as seguintes alegações: sua manutenção no simples, de acordo com a Lei Complementar 123, no mais que é inconstitucional a sua exclusão, que o STJ analisar o pleito da empresa para manter no simples reconheceu como ilegal, arbitrário e inconstitucional a sua exclusão. Também disse que afrontava a Constituição, o SAT e RAT, disse que a multa é ilegal, porque é uma multa de 20%, e se resignou contra a Selic, também alegando inconstitucionalidade. A tese não foi acolhida pela DRJ, conforme Emitadores. No recurso voluntário, reitera os termos da impugnação. É o que importa relatar. Da admissibilidade. O recurso é tempestivo, mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo o caso de conhecimento parcial, pois reconhece fatos impeditivos e mesmo instintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico. As inconstitucionalidades, eu não estou conhecendo. Pretende o recorrente o reconhecimento de constitucionalidade diversa, saber inconstitucionalidade do desenquadramento do simples e constitucionalidade do inciso 5 da Lei 123, do artigo 17, cita a DI, inconstitucionalidade inerente à contribuição do SAT, efeito confiscatório da multa, capacidade contributiva, inconstitucionalidade da Selic, enfim. Nada que é matéria constitucional eu estou conhecendo por causa da súmula CAF número 2. Demanda judicial sobre exclusão do simples. Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidades e ilegalidades na exclusão do simples. Abre capítulo sobre sua exclusão do simples. Sustenta que é nulo e inconstitucional seu desenquadramento. Ademais, em acréscimo, diz que a decisão definitiva do STJ, respeital, a manteve no simples, enquanto a DRJ alega que a exclusão do simples foi definitiva e transitou em julgado. Pois bem, observando o RESP, aí eu até coloquei o RESP aí para vocês na pasta. Constato que se cuida de decisão sobre a tutela antecipada da ação proposta pela recorrente para questionar a exclusão do simples, de modo que não trata do mérito final da demanda. Lá do outro, na apelação civil número tal, do TRF4, isso aqui eu pesquisei na internet, colhe-se o seguinte conteúdo no acordo transitado em julgado. E aí diz que foi correta a exclusão, tá? Eu peço vendo para não precisar ler a transcrição. Vê-se, portanto, que o judiciário já confirmou e se pronunciou em definitivo sobre a exclusão da recorrente do simples. Eu cito a súmula CAF 1 aqui também, com relação a essa exclusão do simples. Logo, não há o que conhecer da matéria de exclusão do simples, seja por inconstitucionalidade ou ilegalidade, pois o Poder Judiciário já proferiu a palavra final, ou seja, pela súmula CAF 1. Essa questão da exclusão não estou conhecendo também. Então, conclusão da admissibilidade. Conheço parcialmente o recurso voluntário, deixando de conhecer as matérias sobre inconstitucionalidade e sobre exclusão do simples. Apreciação preliminar. O contribuinte pretende a declaração de constitucionalidade da existência de depósito prévio. Todavia, o STF já declarou, de modo que essa matéria não é mais controvertida. Sendo assim, o recurso é conhecido sem exigência de depósito. Preliminar de nulidade. Observe que a recorrente requeriu seja reconhecida a nulidade do auto de infração por força do princípio da verdade material. Diz que as contribuições foram declaradas em GFIP. Pois bem, entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito dos argumentos, não restou demonstrado qualquer nulidade ou qualquer prejuízo para a defesa. Aliás, o pedido de nulidade é até certo ponto bem genérico, ao alegar apenas que declarou as contribuições em GFIP. Não vindica nenhuma específica violação procedimental que caracterize a efetiva nulidade. Em realidade, confunde nulidade com mérito. Questiona-se a todo tempo o mérito da impugnação e da sanção, o que deve ser debatido no mérito, sem conhecimento das questões que precisem de declaração de constitucionalidade. Ademais, afirmar por si só declaração em GFIP não comprova os recolhimentos apontados como não recolhidos. Aí eu vou dizendo que não teve nenhuma violação ao decreto 7235, nem enquadramento no artigo 59, sendo assim rejeita a preliminar de nulidade. Prejudicial criminal. Observe que a recorrente apresenta prejudicial criminal sob o argumento de que a representação fiscal para fins penais depende de decisão final administrativa, sustenta a inexistência de dolo. Pois bem, é matéria sumulada. Neste egrégio conselho, o CAF não é competente para se pronunciar sobre controvérsia referente ao processo administrativo fiscal de representação para fins penais. Sendo assim, não há o que se deferir nesse capítulo. Mérito. Quanto ao juiz de mérito, passa a apreciá-lo. Ilegalidade da cobrança do SAT. Controverte a recorrente questiona a legalidade da contribuição ao SAT. Isto porque
Em resumo, as alterações trazidas pelo decreto 2 tal afrontam princípios expressos na Constituição. Não existe lei conceituando os graus de risco, é irregular o enquadramento por empresa e não por estabelecimento, desconsiderando a efetiva atividade dos empregados. Definições dispostas em decreto do Poder Executivo violam o princípio da legalidade e da tipicidade. Pois bem, matérias constitucionais de não validade de lei não são conhecidas como abordadas na admissibilidade. Lado outro, as alegações para temáticas infraconstitucionais são genéricas, não tendo, por exemplo, sido apontado algum enquadramento equivocado no grau de risco apurado ou na base de cálculo, sendo assim sem razão recorrente. Multa confiscatória STF, capacidade contributiva. Aí eu já disse que não conhecia da questão da multa, súmula CAF 2, e aí ele pede a redução para 20%. Isso aqui eu conheço, essa questão dos 20%, sendo que eu digo que não se aplica o artigo 61, parágrafo 2º do 9430, pois é um lançamento de ofício. Ali aquela multa lá de 20% é um mero inadimplemento, sem lançamento de ofício. Sendo assim, sem razão recorrente. Com relação à ilegalidade da taxa Selic, a matéria já é simulada, súmula CAF número 4. Então, estou aplicando a súmula CAF número 4. A Selic é plenamente admissível e é aplicada no caso concreto. Em resumo, conheço parcialmente o recurso, não conhecendo os pedidos de declaração de constitucionalidade sobre a exclusão do Simples, já tendo o judiciário afirmado que a empresa foi excluída do Simples em caráter definitivo, rejeito as preliminares e prejudiciais, e no mérito quanto a parte conhecida, ao recurso, mantendo íntegra a decisão recorrida. Ou um sintético dispositivo. Ante o exposto, conhecem parte do recurso voluntário, deixando de conhecer temáticas de inconstitucionalidade e sobre a exclusão do Simples, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. É como o voto, presidente. Ok, senhores, dúvidas? Ricardo? Ricardo, tá microfone desligado. É só, na verdade, um comentário. Eu acredito que o doutor Leonardo já está plenamente correto. Mas houve uma oportunidade que nós fizemos uma pergunta à delegacia de origem sobre um processo de exclusão do Simples. Existiria esse processo de exclusão do Simples já apreciado nesse caso? E parece que com o processo judicial não é necessário, né, doutor Rony? Mas compete a outra sessão a apreciação da exclusão do Simples. Olha só, esse caso do Leonardo, como é que é? Só repete para mim, Leonardo, que eu estava enrolado aqui com um monte. Ele foi excluído do Simples. Ele foi excluído? Ele foi excluído do Simples. Quando há exclusão do Simples, eu acho que é isso que o Ricardo está perguntando. Quando há exclusão do Simples, é lavrado um auto de exclusão, e esse auto de exclusão pode ser impugnado e a matéria ser controvertida. Quando há impugnação e a matéria se torna controvertida, aí se abre o contencioso administrativo. Esse contencioso, a nível do CAF, ele é tangenciado na primeira sessão. Aqui, em momento algum, ele fala sobre o processo administrativo, ele não fala se teve ou não. Pode ser que exista um processo lá na primeira sessão. Aqui não fala. Agora, ele se resigna contra essa exclusão do Simples. Eu estou dizendo que não estou conhecendo sobre essa exclusão de Simples, porque ele debateu isso na Justiça, e eu tenho uma sentença transitada em julgado, que eu consegui colher. Eu fui na internet e pesquisei, e eu cito ela aqui, quando eu não conheço, na admissibilidade, eu li. Eu tenho uma sentença transitada em julgado dizendo que a exclusão do Simples foi correta. Só para esclarecer, acho que a pergunta talvez do Ricardo foi mais em tese, né? O que acontece? Quando existe um contencioso, tá? Essa é uma hipótese de processo decorrente. Nosso processo está no manual, tá? O nosso processo aqui é decorrente daquela exclusão, o processo de lançamento de obrigações previdenciárias. Então, ele acaba tendo que ser sobrestado, é uma das hipóteses de sobrestamento, até que haja uma decisão no mesmo nível aqui, ou seja, tem que ter uma decisão no CARF. Câmara Superior não é considerada CARF para essas coisas, porque a Câmara Superior é uma instância especial, não é? A Câmara Superior não é superior instância nossa, tá? Ela é uma instância de uniformização de jurisprudência, tem que haver, ela tem requisitos para tipo assim, para admissibilidade, não é bem, ela reforma, mas não é, tecnicamente não é. Então, tipo assim, julgado aqui no CARF, alguma turma ordinária, a gente já pode seguir aquilo ali. A exclusão do Simples, por exemplo, eu estou com um processo que está num caso desse, entendeu? Tipo, eu vou ter que pedir sobressamento. O que aconteceu? E tem que ser visto pelo colegiado. Eu acho que botar em janeiro, fevereiro. Ele foi excluído do Simples, e a decisão da exclusão do Simples está para apreciação lá numa turma, lá da primeira sessão, tá?
e eu estou com os processos decorrentes de contribuições imobiliárias. Só que o que acontece? Lá eles retiraram o processo, o contribuinte pediu para retirar de pauta o processo, né? Então ele ia ser julgado, mas como agora no meio da pandemia não vai ser mais julgado. Então a gente vai ter que sobrestar o processo das contribuições. Está tudo manual, tá, gente? Então não é discricionário, mas tem que levar para o colegiado, mas para mim seria até o caso de despacho, mas como está no manual, mas nesse caso a gente sobresta para fins de aguardar o resultado do julgamento na primeira sessão do CARF, tá? Ficou claro, Ricardo? Beleza. Então, vamos prosseguir aqui. Mário, como vota? Acompanho o relator, presidente. Acompanho também. Também acompanho. Eu também. Acompanho. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, ficou conhecido em parte do recurso. A parte conhecida negar provimento. O 62, por favor, dona. O 62 é um CFL 68, o mesmo contribuinte é igual, porque ele vai alegar as mesmas teses. Aí vai ser a mesma questão de conhecimento parcial, porque eu não vou estar conhecendo essa questão de exclusão dos simples, eu não vou estar conhecendo a matéria de constitucionalidade. Apreciando o mérito, eu vou dizer que a multa de 20% não se aplica porque é lançamento de ofício. Eu vou dizer também que a Selic se aplica por causa da súmula CAF número 4. Então, é o mesmo dispositivo. Ante o exposto, conheço em parte o recurso voluntário, deixando de conhecer as temáticas de inconstitucionalidade sobre exclusão dos simples, para na parte conhecer de negar provimento. 62. Vamos votar, então. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Acompanho o relator. Acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho o relator. Acompanho integralmente o relator. Eu também acompanho, então ficou mesma solução do item 61, né? Conhecer em parte do recurso voluntário, não conhecendo as questões de inconstitucionalidade, estudo do simples, na parte conhecida, negar provimento. Item 63, por favor. O 63 é praticamente a mesma coisa, mas tem distinguish, eu vou apresentá-los para os senhores. Ele é o lançamento de terceiros, eu peço vênia para a gente ir direto ao voto, porque os distinguish é basicamente a alegação de ilegalidade das contribuições ao INCRA e ilegalidade das outras contribuições de terceiro, como Senac, SESC e SEBRAE. Ele vai alegar que é ilegal. Então, aqui no voto, eu estou conhecendo parcialmente também, não estou conhecendo a alegação de exclusão do simples, não estou conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, conhecimento parcial, portanto. Estou afirmando que não há nulidade no auto, por falta de questão de declaração de GFIP, não há violação do artigo 59 do decreto 7235, não há nenhuma nulidade, o procedimento está correto. Aí o mérito, ele alega que é a ilegalidade da cobrança do INCRA. Então, eu vou ler aqui rapidamente. É uma matéria, a contribuinte questiona a legalidade da contribuição ao INCRA. Diz que a BISUIN depois teria a mesma base de das contribuições sobre a folha de salários. Isto porque é considerada indevida, pois seria fora do campo de incidência da mencionada contribuição, que ao seu analisar, se destina apenas a atividades rurais, bem como não ser beneficiada com tal contribuição, e não fazer parte da categoria da interessada, seria uma empresa urbana. Pois bem, a temática já restou pacificada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, a teor da súmula do STJ 516. É pacífico e ordenamento que a contribuição para o INCA devida por empregadores urbanos e rurais permanece plenamente exigível. Então, eu estou sem razão recorrente nessa questão do questionamento da contribuição INCA. Aí ele vai questionar a contribuição de salário de educação, da contribuição ao SEBRAE, da contribuição ao SESC e da contribuição ao SENAC. Pois bem, a contribuinte questiona ainda a legalidade da contribuição para o salário de educação, SEBRAE, SESC e SENAC. As alegações não especificam fatos ou problemas em si mesmo na ocupação, mas sim discutem teses de ilegalidade de lei e inconstitucionalidade. Pois bem, neste horizonte não vejo reparo do lançamento. É obrigação de toda empresa que não recolha de forma substitutiva, recolher as contribuições para outras entidades de fundo terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados na forma da legislação. Então, a discussão é em tese. Eu também já tinha dito que não ia conhecer de questões de constitucionalidade. Com relação ao SEBRAE, inclusive, teve o julgamento agora do RE
do RE 603-624, tema de repercussão geral 325, recente, sendo assim sem razão recorrente desse capítulo. Aí ele vai dizer que a multa é confiscatória, não vou conhecer da questão da inconstitucionalidade. Ele vai dizer que aplica a multa de 20% do artigo 61, parágrafo 2º, vai dizer que não é o caso, porque é lançamento de ofício, não é questão meramente moratória. Ele vai se resignar contra a Selic, eu vou aplicar a súmula CAF número 4. Então, o dispositivo. Ante o exposto, conhece parte do recurso, deixando de conhecer a temática de constitucionalidade sobre exclusão do simples para conhecer o negado de provimento. O dispositivo é igual ao dos outros, apesar de que no mérito teve algumas besteirinhas diferentes. Isso, um segundinho. O dispositivo em ata é o mesmo do 61 e 62, de minha parte. Mas que estão sendo rejeitadas, e então passa a votação. Se ninguém tiver dúvida, o Mário está com. Tá aí, Mário? Estamos aqui. Ah, não, é porque tá. Pode ser que caída. É que acho que a tua conexão está muito boa. Todos prontos para votar? Mário? Sim. Acompanhe o relator, presidente. Pode prosseguir. Alguém caiu, doutor? Acompanhe também. A Sara, aguardar, a Sara caiu também. Ah, é a Sara que caiu. Sara, Eu tive uma leve queda, mas consegui voltar rápido. Eu acompanho o relator. Acompanha o relator? Eu também. Lula? Acompanha o relator. Martin voltou? Martim votou. Eu não sabia que tinha caído. Tinha caído também? Não sabia, claro. Você votou, não votou? Eu sempre estive aqui, pelo menos. Tá, não. Você voltou do meu processo? Martim, na dúvida, eu votei já. Sim. Eu já acompanhei o relator. As conversas de maluco. Vamos lá, Ricardo. Acompanha o relator. Juliana. Acompanho o relator, presidente. Ludmila votou? Votei. Tá. Caíram 2 aí, ficou comigo. Eu vou falar de novo, acompanho. Tá, eu também acompanho. Então, ficou por unidade de votos, ficou o mesmo dispositivo, né, do item 61 e 62, eu conhecer parte do recurso, exceto quanto à inconstitucionalidade e exclusão do simples, na parte conhecida, negar e provimento. 64, a gente já votou, 64, 65, 66, a gente já votou, tá? Porque estavam vinculados aos processos de item 56 a 59. 56 a 59, né? Então, vamos passar ao 67, lá da ciência médica. É o mesmo contribuinte, 67, 68, 69, o 70 saiu de pauta a pedido da PGFN, e depois é o senhor, presidente. Vamos lá, 67. Cuida-se o caso versante de recurso voluntário relativo à decisão da 11ª turma da DRJ de São Paulo, que por unidade de voto julgou improcedente o pedido de na impugnação, cujo acordo estou assim emendado. A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, assegurados contribuintes individuais a seu serviço. O direito da Fazenda Pública constitui os créditos tributários extingue-se em 5 anos. Artigo 173.1. Aplica-se a Selic aos acréscimos legais e não se discute constitucionalidade no PAF. O lançamento foi assim sintetizado. Trata-se de auto de infração referente a contribuições sociais devidas à Seguridade Social pela empresa, incidentes sobre as remunerações pagas a assegurados contribuintes individuais. O relatório fiscal informa que objeto social da empresa, prestação de assistência médica, hospitalar, assistência à maternidade e educação sanitária. Fato gerador. Foram considerados como fatos geradores, como valores de base de cálculo das importâncias pagas ou creditadas a título de pagamento de contribuintes individuais,
O lançamento está sendo efetuado com base nos valores lançados na contabilidade da empresa, conta honorários médicos, pessoas físicas, número tal, do livro tal, com registro no cartório tal. Livro LALU, livro de apuração do lucro real. Os valores apurados neste auto não foram declarados em GFIP, razão pela qual foi lavrado o auto de infração de obrigações acessórias. Foram lavrados os seguintes autos de infração. Aí a gente vai julgar esses anexos aí. Aí, impugnação nesses termos. A empresa expõe e requer o seguinte, lê os textos destacados. Preliminarmente, alega que, sendo o lançamento cientificado em 5/12/2008, somente poderia constituir créditos antes de 5/12/2003. Aplica o artigo 50, parágrafo 4 do CTN. Da nulidade da NFLD. Diz que não há nada de concreto comprovando a ocorrência do fato gerador das contribuições. Há apenas planilha elaborada pelo auditor e que a leitura do relatório não é passível extrair a forma e os elementos de convicção que levaram à fiscalização efetuar o lançamento. Assim, o lançamento é nulo. Conclui que a fiscalização não instruiu o auto de infração com qualquer documento que fizesse a demonstração. Do mérito, da inegação da base de cálculo. Diz que a fiscalização tentou fazer incidir contribuição previdenciária sobre quantia que não são propriamente remuneração e, portanto, não pode ser incluído na base de cálculo de contribuinte individual. Assim, segundo seu entendimento, a Receita Federal pretende fazer incidir tributo sobre base de cálculo não autorizada, não elencado na Constituição, no artigo 195. A pretensa incidência da exação sobre o total recebido por pessoa física da impugnante não encontra meios de prevalecer frente ao ordenamento jurídico vigente, diz que muitas das verbas não têm caráter remuneratório. Diz que a remuneração trazida ao direito previdenciário é aquela esculpida na CLT. Se surge quanto à importância lançada a título de contribuição que, porventura, tenha incidido sobre verba que não afeiçoa um conceito de remuneração. Aí diz que a multa é ilegal, cita a multa ilegal, cita a Selic como ilegal e requer a nulidade do auto de infração. A tese não foi acolhida pela DRJ, conforme a emenda transcrita. Ao final, conseguiu-se que julgava procedente o lançamento, mantendo o crédito. O recurso voluntário, sujeito passivo, reiterar a impugnação e pede o cancelamento do lançamento. E traz temáticas de decadência, base de cálculo, juros e multa. O recurso é admitido, portanto, conhece mérito. O primeiro aprecia a decadência. A defesa advoga que superou a decadência. Pois bem, a notificação do lançamento ocorreu em 5/12/2008, folha 44, e o lançamento originário remonta às competências 1/2003 a 12/2003, não havendo relato acerca de eventual início, antecipação de pagamento. Fato, inclusive, bem observado pela DRJ, não foram apresentados provas para desconstituir essa realidade, inexistindo, por exemplo, GPS juntada para testar algum recolhimento para fim de comprovação de recolhimento antecipado. Nesse contexto, aplica-se o artigo 1731 do CTN por restar ausente o pagamento, de modo que não ocorre a decadência do lançamento, pois o prazo tem início no primeiro dia do exercício seguinte. Ora, no recurso e nas peças dos autos não se demonstra eventual pagamento para as competências mencionadas. Não se apresenta qualquer GPS para infirmar o quanto já concluído pela DRJ. Logo, é caso de aplicação do 1731. Sendo assim, rejeita a prejudicial de decadência. Questionamento quanto à base de cálculo. Sustenta a defesa e legalidade da base de cálculo, pois exige contribuição sobre valores pagos que não têm natureza de remuneração. Os valores não se enquadrariam na definição da CLT, não se tratando de salários. Afirma que a base de cálculo não encontra amparo constitucional. Diz que a partir dos registros contábeis, por si só, não poderia imputar a qualidade de contribuintes individuais em interpretação unilateral. Pois bem, a fiscalização anota que o objeto social da recorrente é a prestação de assistência médica hospitalar, assistência maternidade e educação devido à reforma do fato gerador das contribuições lançadas no trabalho dos médicos e pessoas físicas para a sociedade, e que a base de cálculo são as importâncias pagas ou acreditadas a título de pagamentos para estes, contribuintes individuais, sendo oferidos os pagamentos a partir dos registros contábeis conta tal, honorários, médicos e pessoas físicas número tal, no livro de área número tal, relativo ao ano de 2003, com registro de pessoas títulos, ao cartório aí, contendo 200 folhas, e livro de apuração do livro real, LALU, de 2003, no qual consta a linha serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício, compondo o custo dos serviços vendidos com valor de tanto. E é exatamente o valor identificado pela fiscalização na conta honorários médicos de pessoa física, número tal, com relação de contribuintes individuais e valores pagos, folha 73 e 83, conferindo saldo final à folha 83. Lá do outro, a alegação do contribuinte é genérica, não confronta a sua escrita contábil e fiscal. Isso é fiscalização de serviços prestados em prol do objetivo social recorrente. Ademais, a noção cedícia que a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova em favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis segundo sua natureza ou assim definidos em preceitos legais.
cabendo à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos nela registrados. Mas, no caso concreto, a fiscalização corrobora a escrituração e caberia ao recorrente apontar o eventual equívoco nos seus próprios registros e demonstrar que não foram pessoas físicas colaborando com o seu objetivo social, que constancia a qualidade de contribuinte individual. Mas também caberia também a alegação de lei, e de toda sorte existe previsão constitucional para contribuições constitucionais social em relação aos pagamentos realizados para contribuintes individuais pessoas físicas que lhe prestam serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Não havendo controvérsia constitucional neste ponto, sendo assim, sem razão recorrente. Aí o questionamento quanto a multa e juros, ele se resigna quanto a Selic, aplica a súmula CAF 4, ele diz que a multa tem que ser limitada a 20%, mas não é multa de mora, é multa de lançamento de ofício, então também não lhe assiste razão. No mais, aplica a súmula CAF número 2, para não debater temas de constitucionalidade, sendo assim, sem razão recorrente desse capítulo. Ante o exposto, que provimenta o recurso, como um voto. Ok. Dúvidas? Então, Mário, como vota? Acompanhe o relator, presidente. Acompanho também. Também acompanho. Eu também acompanho. Acompanho. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, se for por unanimidade de votos, negar provimento do recurso para o item 67 da pauta. Então, vamos para o item 68, doutor Fernando. Presidente, o 68 é igual, é outro principal, e aí ele vai alegar decadência, pedindo a aplicação do 150, mas não se aplica porque não tem início de pagamento, antecipação, então é um 731, então não tem decadência. Não tem decadência. A notificação do lançamento aqui foi 5/12/2008, folha 40, e as competências é 4/2003 a 12/2003. Não houve início de pagamento ou antecipação, pelo menos registrado nos autos não há. E aí ele questionou de novo a base de cálculo, naquele mesmo diapasão do processo anterior, questionando a conta contábil lá dos honorários médicos de pessoas físicas, que está casado com o LALU, e ele não controverte contra isso, e esse LALU mostra aqueles pagamentos como serviço prestado por pessoa física sem vínculo empregatício, compondo o custo dos serviços vendidos. Então, o mesmo racional também, então, sem razão recorrente, ao questionar essa base de cálculo, sem razão. Aí ele vai questionar também juros, a multa dizendo que tem que ser 20%, mas é um lançamento de ofício, mesma coisa, também não lhe assiste razão, e vai se resignar contra a Selic, tem a súmula CAF número 4, né? Então, é tudo igual, não é que provimenta o recurso, é como o voto, no 68. Ok, está aberto aí o tempo para debate, sou dúvidas. Se ninguém tiver, vou prosseguir a votação, então. Mário? Acompanhe o relator, presidente. Acompanho também, presidente. Também acompanho. Eu também acompanho, desculpa, meu mouse está ruim. Acompanho. Acompanho o relator, presidente. Ok, também acompanho. Então, ficou proclamado 68, negar provimento ao recurso. 69, por favor, Leonardo. Presidente, o 69 é um 59, ele tem distinguish, mas aquele racional ali dos relatos da DRJ, que julgou improcedente e completa impugnação, ele tem mais ou menos o mesmo caminhada dos outros, aí presta direto ao voto. É um CFL 59, relativo a deixar a empresa de arrecadar mediante descontar das remunerações, contribuições seguradas, contribuintes individuais de seu serviço. Exatamente porque ele não fez o desconto, né? Que lá era a questão dos contribuintes individuais. Posso ir direto ao mérito? Você está sem áudio. Sim, pode ir. Eu conheço o recurso. Mérito, ele vai alegar decadência, e aqui a gente está diante de um CFL, ainda mais aqui se aplica um 731, então não tem decadência, né? A contribuição acessória nem se discute, a aplicação do 150, como ele pretende, inclusive com súmula, né? Súmula CAF 148, não tem decadência. Ele questiona a base de cálculo, no mesmo racional dos principais, eu já li a questão do contribuinte individual, do serviço prestado, a questão do LALU lá, ele não controverte contra o LALU, então aqui eu estou mantendo o mesmo racional também, não há distinção.
Aí ele vai controverter contra a multa e os juros, que também aqui ele vai pedir aplicação de 20%, mas é lançamento de ofício, vai pedir para afastar a Selic, mas tem a CAF número 4. Ele é igual. O recurso voluntário está igual. A impugnação é que foi um pouco diferente, mas o recurso voluntário ele copiou igual. Não é que provavelmente é o recurso. É basicamente igual. Os argumentos também de afastamento de minha parte. Ok. Dúvidas? Passar a votação, então, Mário. Acompanho o relator, presidente. Acompanho também, presidente. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Acompanho o relator. Obrigado. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou por unanimidade de votos, negar provimento do recurso. Lembrando que o item 70 foi retirado de pauta, pedido da PGFN, se eu não me engano. E, então, agradeço aí o Leonan. A gente passa para o item 71 da pauta, da minha relatoria, contribuições previdenciárias também. Município de Cristina, Prefeitura Municipal. Esse aqui foi um auto de Código de Fundamentação Legal CFL 78, tá? Por ter apresentado com as guias, as GFIPs, com informações incorretas ou omissas. Esse caso é bem simples, assim. Foi aplicada ali a multa, foi efetuado a retroatividade benigna já na autuação. E aí, conforme o relatório do auto-infração, a Prefeitura foi intimada para corrigir as incorreções ou omissões da GFIP, tendo procedido as retificações, porém após o prazo na intimação, concedido na intimação. Então, elas corrigiram algumas competências lá, e só que fora do prazo estipulado pela intimação. E ela disse que pleiteou a insubsistência do lançamento em virtude de os autos de infrações correspondentes às obrigações principais terem sido pagos, alega ela, e as irregularidades apontadas corrigidas. A decisão de primeiro grau, ela julgou parcialmente procedente o lançamento, concluindo pela anulação da multa aplicada às competências de abril a dezembro de 2005 em decorrência de erro de cálculo, e alterou o valor do auto de infração para 7.800. Tá? Aí, no recurso voluntário, ela disse que as irregularidades apontadas foram sanadas assim que o município tomou conhecimento de sua ocorrência, ficando caracterizada assim a ocorrência de denúncia espontânea, uma vez que a correção da falta tenha ocorrido antes de qualquer procedimento administrativo ou fiscal por parte da RFB, afastando a aplicação das penalidades previstas na legislação. Bom, eu, passando ao voto, eu entendo que ela não assiste razão, né, porque, de acordo com o relatório fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar, no prazo de 5 dias úteis, as GFIPs e retificaduras do período fiscalizado, conforme o termo de estimação no número tal, que está nas folhas tais, com ciência no dia 22 de setembro. E 22 de janeiro de 2009. Só que ele entregou as GFIPs e retificadoras só em 10 de fevereiro de 2009. Todas elas, portanto, após o prazo previsto na intimação e já destaque-se em pleno curso do procedimento fiscal. Então, não teve nenhuma denúncia espontânea. Né? Então, corrigida a falta somente após o início da ação fiscal e após o prazo para seu saneamento naquela estabelecida, não a falar em denúncia espontânea consoante previsto no parágrafo 1 do artigo 132 do CTN, tampouco cogitar de redução de multa nos termos regrados pela redação então vigente do parágrafo 2º do artigo 32A da Lei 8.212. Então, voto por negar provimento ao recurso. Dúvidas? Mário, como vota? Acompanho, presidente. Martim? Acompanho, presidente. Também acompanho. Eu também. Acompanho. Acompanho também. Acompanhe seu voto, presidente. Ok. Então, ficou negar provimento ao recurso. A gente só vê o horário, dá tempo. Vamos ver aqui o 72. Então, 72 é um processo de saída de vista. Eu vou fazer uma breve recapitulação. Eu mudei um pouquinho o voto, analisando os autos aqui, porque é uma questão de depósitos judiciais e tem a ver com a integralidade ou não dos depósitos, né? Eu verifiquei que... Bom, vou com calma. Lembrar o caso, então. O contribuinte foi lançado de 4 levantamentos, tá? Um deles ele pagou, reconheceu a falta,
E os outros 3, ele alega que está em discussão judicial, tá? Mas ele, apesar de estar em discussão judicial, justamente por isso, ele alega que não poderia ter nem sido lançado. Que é comum os contribuintes fazerem isso, né? Esses lançamentos que o contribuinte são feitos para fins de decadência, eles acabam questionando que a fiscalização não poderia fazer sequer a autuação, e eles também alegam que, ainda que tivesse sido feito, tem que ser afastada as multas e juros, já que está depositado judicialmente. É comum, ser recorrente no CARF. E já acontece. Passando aqui ao alto, então, os 3 levantamentos que eles continuam se insurgindo, né, nesse aspecto, né, da possibilidade de se fazer o lançamento e dos encargos. Eles respeitam a condição ao SAT, a questão de cooperativas e pagamentos a contribuintes individuais. Para cada um deles, ele tem uma ação na justiça que está em andamento, tá? E até isso foi conhecido na auto-infração, que existiam ações na justiça referentes a esses levantamentos. Inclusive, o auto-infração diz lá que fez o lançamento exatamente das diferenças que estavam discutindo na justiça. O que aconteceu? Esse processo antigo, né, 2007, então, a DRJ foi na linha de que, efetivamente, em relação ao que estava sendo discutido judicialmente, não havia falar, já havia uma concomitância, mas apreciou essa questão da possibilidade de ser feito o lançamento e do multa de juros serem cobrados ou não. E só que negando o provimento ao recurso. O contribuinte vai na mesma linha, né? Ele pedindo que seja afastada, né, a multa a multa de mora e o juros de mora, porque ele, na eventualidade de perder essas ações, ele quer que, caso ele perca, não quer que seja multa de juros, porque ele fez os depósitos. Aí, então, eu estou conhecendo parcialmente, porque como falei, são 3 depósitos, 3 levantamentos, só que para levantamentos não é levantamento de depósito, são 3 autuações, tá? Então, são 3 autuações, e em relação a uma delas, da matéria tratada por uma delas, já houve aquela cooperativa de trabalho, né? Então, pagamentos intermediários cooperativos de trabalho, então a justiça já decidiu favoravelmente a ele, em trânsito em julgado, então não tem nem que se falar, vai ser cumprida a decisão pela administração. Isso aí, então, eu estou não conhecendo por superveniente a ausência de interesse processual, dado que, evidentemente, quando ele entrou com o recurso voluntário, ainda não tinha transitado em julgado. Então, quando a matéria transita em julgado a favor do contribuinte, depois do recurso voluntário, o que acontece é uma superveniente ausência de interesse processual. Aí não tem conhecimento que a matéria já foi coisa julgada na justiça, e, evidentemente, como foi favorável, não há falar em cobrança, em multa e juros, não tem interesse, né? Agora, os outros 2 levantamentos. Aí, os outros 2 levantamentos, a gente vou ver que vamos com calma aqui, eu prefiro ler. Então, eu repito, né, que ele não contesta os gravames tributários em seu mérito, mas fala pela impossibilidade da realização do lançamento fiscal e diz que teve depósito integral dessas exigências. Nessa atuada, alega serem devidas exigências de multa e juros sobre esses montantes, tá? Então, eu pontuo aquilo que eu já disse, que no relato fiscal, está tudo com as folhas aí, tá, gente? Ele diz que as diferenças correspondem ao valor depositado judicialmente. Aí eu coloco que o lançamento foi feito com vista à prevenção de decadência, de constância multa de mora, etc. E aí, ainda que não tenha sido expressamente assinalado por isso, a fiscalização disse, né, que estava lançando, reconhece que estava sendo feito a cobrança, a discussão judicial, então, evidentemente, não foi feito de diferenças que não constavam da decisão, era mais ou menos o que estava sendo discutido, então era só para prevenir decadência. E eu explico, né, que, inclusive com citação de jurisprudência e da súmula do CARF, que o fisco pode lançar, né, nessas situações, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, supondo que ela haja, mesmo assim não impede de
A súmula CARF 48 não impede que seja realizado o lançamento. Tá? Estou afastando essa alegação. Tá? E aí, pontuo que aqui sobre essas autuações incidindo nas multas de mora previstas lá na legislação previdenciária, né, no artigo 35.2, não é a multa de mora do artigo 63 da 9.430. A multa de mora também é por mora, mas é a da legislação previdenciária. E também os juros de mora foram com base no artigo 34 desse diploma. Então, não foi bem a do 61, né? É a mesma coisa, Selic do mesmo jeito, né? Mas tem um dispositivo específico para a legislação previdenciária que eu estou citando aí, que não estava no meu voto anterior, né? Então, eu aí passo a análise das ações, para o que aconteceu nas ações, propriamente, né? A primeira ação, que é do gravame aí, contribuinte individual, transitou em favor do INSS. Também tudo isso depende depois do recurso voluntário, tá, gente? Então, por isso que ele não cita essas trânsitos julgados, tá? Então, aí o que acontece? O montante de 602 foi lançado, 602 está no discriminativo do auto-infração, está esse valor aí, 602,19, tá? Foi esse o valor que foi lançado relativo a esses contribuintes individuais e é referente ao período de apuração 12 de 2005. É detalhe que eu fui verificar, né, exatamente essa questão do valor, e ele fez um depósito desse mesmo valor, só que ele fez bem depois, tá? Ele fez o depósito lá em dezembro de 2006, ele fez quase um ano depois do vencimento do débito. Então não tem depósito de montante integral, né, porque ele deveria ter depositado, né, o depósito judicial realizado pelo contribuinte não foi efetivado na integralidade do débito, os débitos já estavam em atraso, não compondo o valor depositado dos juros de mora decorrido desde o vencimento do tributo ocorrido em janeiro de 2006. Da mesma forma, já havia mora justificar a multa prevista no artigo 35 da Lei 8.202/91. E ainda que se considere aquela observação que eu tinha feito bem passando, ainda que se considere ter tal multa natureza equiparável de ofício, né, como é que o CARF vem entendendo, ainda bem de sua aplicação, já que não estava suspenso o débito na ausência de depósito integral. Então, só para ele fez um depósito no valor do débito, mas fez muito após o vencimento. Então, ele deveria ter, para ser considerado um montante integral, ainda que estivesse em discussão judicial, deveria ter colocado, evidentemente, aí, né? Vou pagar o depósito, vou pagar o valor do débito, discussão judicial 10 anos depois. Deposito o valor original não dá, né? Tem que ver com os recados até então decorridos. A partir do depósito na justiça, aí sim não incidem, né? Ou então na existência de uma medida liminar, mas aí que não tem nenhuma evidência de medida liminar, tá, nos autos. Então, eu estou mantendo aqui a incidência das juros de multa no que concerne a esse lançamento de contribuintes individuais, porque não teve depósito montante integral. Aí, no outro processo, também estou favorável a ele, né? E também estou colocando que essas informações estão disponíveis no site do PRF Terceira Região. E as competências se referem a final de 2005, 12 e 10º de 2005, e se referem a 2 estabelecimentos diferentes da empresa. Tá? Acho que a matriz aí, esse estabelecimento final 0370, também está nas folhas 7. E aí eu também, o que eu faço disso? Os comprovantes de depósito judicial vinculados à ação, que é essa ação que discute esse caso da SAT, foram feitos depósitos, 2 foram feitos, pode-se dizer, antes do vencimento dos tributos, né? Porém, o depósito atestado nos autos foi efetuado bem depois, ou seja, em agosto de 2007, sem os encargos moratórios devidos. E os totais não está depósito, seu conjunto, 10.148,92, está aí nas folhas, tá? Valor inferior, né, ainda que ligeiramente, ao objeto do lançamento, mesmo se considerado este no seu valor original, sem os aludidos encargos. E, além do mais, esses depósitos foram todos vinculados ao estabelecimento matriz. Então, assim, considerando os compassos entre os valores depositados, a diferenciação da vinculação dos estabelecimentos e a ausência de adimplemento dos encargos decorridos até a data de efetivação do depósito, tem-se como deveras incipientes de elementos carregados nos autos para afastar a exigência de juros e multa de mora, também se refere ao levantamento SAT, não se verificando, portanto, esse respaldo para a inexigibilidade dos juros da multa de mora em particular, que devem ser mantidos.
Eu estou conhecendo parcialmente os recursos, exceto quanto ao questionamento do levantamento vinculado às cooperativas, né? Que já transitou julgado favorável a ele, para a parte conhecida legal e provimento. Então é isso, o refis, na verdade, eu estava antes aplicando a legislação, basicamente, né? E foi bem observado pelos colegas, mas eu fui verificar os depósitos, realmente claramente não integral, e esse outro aqui, além de não ser integral, é parcial, e eu normalmente não consigo ver como montante integral aí. Agora, acho que nada impede que o contribuinte, chegando lá na unidade de origem, ele comprove lá junto que realizou o montante integral. Só estou dizendo que os elementos altos não me permitem entender pela integralidade dos depósitos. Então, nesse sentido, eu não vejo como afastar a multa e juros. Tá? E é isso. Aí ficou vistas, acho que para o Mário, né, Mário? Aí só, eu devia ter te passado essa versão de qualquer maneira, mas foi o que eu entendi melhor, revendo os autos aí. É isso. Mário, com a palavra. Mário, sabe? Ok, obrigado, presidente. Eu só fiquei na dúvida aqui se não seria o caso mas acho que não precisa não, eu falar que na liquidação lá que eles vão avaliar, porque a gente efetiva. É que, na verdade, assim, eu não digo que ele não depositou. Tipo assim, ele não depositou integralmente, o outro está confuso que ele depositou, não depositou os encargos e depositou parte a autuação. Foi no CNPJ e no CNPJ ali, e aí não sei qual depósito corresponde ao quê. Quer dizer, na verdade, está para a gente fazer se os pagamentos correspondem efetivamente àquilo que foi lançado, eu acho que não dá para a gente chegar, não foi integral. Isso. É porque aqui antes do dispositivo você fala não se verificando respaldo para inexigibilidade dos juros e da multa no particular, que devem ser mantidos. Ok. Isso não caberia assim, lá na liquidação lá, que verificar se é manutenção integral. Eu acho que poderia se colocar, se não se verificando, Só deve ser mantido salvo eventual no momento da liquidação, né? Acho que colocar ressalvo de elemento. Ok. Da decisão, da execução que está picotando bastante só. Foi, porque tá vermelhinha aqui, minha internet está, acho que agora melhorou. Melhorou. Porque estava vermelhinha a bolinha, agora ficou amarela, né? Uhum. Não, eu faço a ressalva, Mário, acho que é válido sim, porque isso não é definitivo, né? Só vou dizer que só vou escrever dizendo que não há alimentos aqui nos autos para se haja exclusão, mas ressalvando aí a aferição dessa situação quando da execução da decisão judicial. Acho que pode ser. Porque às vezes a autoridade lá de preparadores fica muito fechado no que votou. Não, aqui está falando que está mantida a multa, então nós não podemos mexer mais. Então é bom te deixar isso. Na verdade, assim, eu não estou excluindo, né? Mas, assim, vou fazer a ressalva, então. Ok. Eu acompanho o relator, o voto do presidente. Okay. A Sara também, não sei se ela quer falar alguma coisa. Não. Acompanho também. Na realidade, na liquidação, o depósito já é apropriado, né, e que se cobra as diferenças, né? Sim, ok. Mas acompanho. Martin? Eu acompanho. Eu também. Acompanho também. Eu voto como relator, presidente. Ok, então ficou isso aí, né? Eu vou só fazer esse apontamento, que acho que é importante mesmo. Eu acho que tem que haver conferência lá dos depósitos novamente. Deixa eu ver que horas são. Acho que dá para fazer pelo menos, deixa eu ver o que tem aqui, que esse processo do Clube Marajoara, deixa eu só ver aqui rapidamente se tem condição de fazer, porque são curtos, tá? Aqui esse pontual processo da mesma aqui. Você está travando para mim, viu, Rony? Só para... Agora não está parecendo ruim aqui. Deixa eu ver. São 10 minutos, 4 processos. Não sei se querem sair agora e voltar mais cedo, ou querem continuar, não sei também.
por vocês. Não são mais dois cursos, mas não sei se 10 minutos dá, depende, já passa um pouquinho. Vocês sabem. Acho melhor fazer logo, não? Vamos fazer? Vamos fazer, então. Então, eu vou passar aqui, só vou checar só uma coisinha aqui, gente, rapidamente, só para definir a ordem da apresentação para vocês. Esse é o... Tá, a gente começa pelo final 15. Final 15 é o final 15. A gente começa pelo 73, então, tá? 73. Que é o principal, os outros são só acessórios, tá? Só tem um auto de infração principal aqui. Esse é um clube Marajoara, acredito que deve ser lá de Belém, né? Alguma coisa do gênero. Ninguém foi julgado em Santa Maria, né? Mas, enfim. O que aconteceu aqui foram diferenças, foi contribuições previdenciárias, seguradas, patronal, terceiros, né, subremunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, nessas competências que estão aí assinaladas. Então, ele contratou o Bruno e Marrone, para quem gosta, para apresentar num baile, esse clube, e considerou que foram contribuintes individuais, e porque o contrato de prestação de serviço e recibos não foram apresentados à auditoria. Teve uma ajuda de custo sem comprovação das despesas efetuadas e também pagamento de remuneração a trabalhadores em razão da contratação pela entidade de professores para treinamento de alunos na modalidade de karatê, natação, futsal, etc. Se conheceu um vínculo de contribuintes de segurado empregado. Então, foi impugnado, o lançamento foi mantido e o contribuinte ele reitera basicamente a impugnação, dizendo que houve uma ocorrência parcial de decadência, não existe vínculo empregatício pretendido pela fiscalização e não houve não incidem as contribuições previdenciárias sobre o valor pago de ajuda de custos e serviços prestados por terceiros. Tá? A decadência, estou reconhecendo a decadência parcial, tá? A gente tem aí o auto, como vocês veem aí, o período lançado corresponde a julho de 2001 a junho de 2006. Tá? E o lançamento foi feito o lançamento ocorreu em agosto de 2007. Então, pela contagem, verifiquei que tem GPS acostados nos autos, 32 e 36, que existem pagamentos das contribuições previdenciárias nos períodos, tá? Na verdade, está circunstanciados no RDA, tá? Então, para as competências lançadas a partir de setembro de 2001, deve ser aplicada a regra do 150, parágrafo 4º, né? Então, ficaram decaídas por essa regra as competências entre setembro de 2001 a julho de 2002, lembrando que o lançamento foi em agosto de 2007. Tá? Com relação às competências de julho de 2001 e agosto de 2001, para as quais não houve pagamento antecipado, eu estou aplicando a regra do 173. E ainda assim, também, contando aí, você tem o primeiro dia do lançamento da contagem é janeiro de 2002, em 2006. Também restam decaídas as competências de julho e agosto de 2001. Ok. Então, a gente tem uma decadência parcial do lançamento. E a questão do vínculo empregatício, passo aqui a questão do mérito. Ele diz que eram profissionais que prestavam serviço para a prefeitura de Tupã e que o clube cedia seus espaços e efetuava os pagamentos oriundos de repasses municipais, que não estão presentes os requisitos indispensáveis para a configuração do vínculo empregatício com o clube. E no relatório fiscal consta que o pagamento de condições incidentes sobre o pagamento de remuneração a trabalhadores, razão de contratação pela entidade, professores para treinamento dos alunos, na modalidade de karatê, natação, futsal, handebol, judô, ginástica, saídos dos lançamentos voluntários, realizados nas contas de despesas com esporte e repasse, convênio Prefeitura Municipal de Tupã,
lançadas no diário de referência de prestação de serviços assinalados, tem recibos de prestação de serviços emitidos por entidade, os quais verificamos o tipo de serviço prestado, sua correspondente remuneração. Está análise, elencamos o anexo 1 e 2, segurados que prestar serviços não eventuais, visando atender a finalidade da entidade, notadamente atividades esportivas, previstos as constitutivos, conforme segue. Aí tem as finalidades, né, lazer, esporte, etc. Depois dos elementos acima verificados nessa auditoria, ficou constatados serem os mesmos segurados empregados, observância da legislação previdenciária. Rony, você travou. Aí cita ali essa subordinação de convênios. Olha, você travou um pouquinho, se puder voltar um pouquinho. Tá. Eu travei onde? Menos. Na hora que você começou da iniciativa de vínculo empregatício. Tá. Então, o relatório fiscal está só repetindo, né? Analisou os recibos e os lançamentos do diário e os convênios, né? Então, e chegou a conclusões, né? Que esses professores, eles realizavam a atividade ali, né? Vinculada a um clube esportivo, naturalmente. E aí foi transcrita a legislação, seria o relatório fiscal, né? E fala da competência do INSS para averiguar essas situações, e foi apresentado a auditoria, os convênios, objetivando o desenvolvimento, que celebrado entre a prefeitura e a entidade, objetivando o desenvolvimento de atividades esportivas amadoras, mas não foi apresentado os contratos de prestação de serviços dos trabalhadores. Aí temos os convênios, que é contratada mantém treinamento das equipes, com vista recrutamento, preparação, orientação e aperfeiçoamento dos atletas, e a prefeitura repassa os recursos financeiros, em valor equivalente à escala de salários do quadro de servidores da prefeitura, e aí, então, foram feitos os levantamentos para estados geradores. Os elementos que serviram de base para a previdência de levantamento do débito foram os pagamentos extraídos dos lançamentos contábeis, contra as despesas expostas à altura, etc. Essa decisão de piso manteve o lançamento com os seguintes fundamentos. Um relatório fiscal, a autoridade atuante diz que examinou os lançamentos contábeis, realizadas as contas de despesas, lançadas nos diários, apurou as contribuições incidentes sobre pagamentos de remuneração. Está repetindo aí um pouco o que já dizia o relatório fiscal, informa que analisou o recibo de prestação de serviços emitidos pelo clube, nos quais foram verificados os serviços de correspondente remuneração, os valores constam no relatório de lançamentos, observa-se que os serviços prestados estão ligados à atividade fim da empresa, que é um clube social e esportivo, conforme a atividade econômica principal constante comprovante do CNPJ anexada pela empresa, a folha tal do processo tal, sendo, portanto, uma das razões de existência da empresa. Também no relatório fiscal está citada a finalidade do clube, que é proporcionar aos associados à prática de esporte e do lazer. O objeto do convênio entre a prefeitura e o clube está estabelecer a cooperação para supervisionar e preparar as equipes amadoras. Quanto às obrigações da parte, está descrito na cláusula 2ª, que a obrigação da entidade é manter treinamento das equipes, com recrutamento, preparação e orientação das perfeições dos atletas. E a obrigação da prefeitura é transferir os recursos financeiros para a manutenção dos técnicos desportivos, o valor de grau 10, a escala de salários do quadro funcionário da prefeitura, providenciar transporte e alimentação para os atletas dirigentes, nas competições, etc. E aí diz que a entidade tem que prestar conta à prefeitura. Então, aí teve um termo que aumentou os recursos para a manutenção dos 10 técnicos, e aí o entendimento da DRJ, né, que eu estou partilhando, é que o Marajoara mantém professores de várias modalidades de esporte para preparar suas próprias equipes, que é uma atividade de fins do clube. A remuneração encontra-se lançada contabilmente nas contas de despesas com esporte, repasse convênios e diários. A origem dos recursos financeiros advém de subvenção social lançada no orçamento do município, mediante convênio. Assim, o município apenas repassa ao clube os recursos financeiros que permitem a manutenção das modalidades esportivas. Mas a responsabilidade contra as obrigações trabalhistas e previdenciais relativamente às pessoas que prestam serviços continua a ser do clube, a qual cabe prestar contas da aplicação do recurso recebido. A Lei 4.230, de 64, define subvenção social como uma modalidade de transferência de recursos financeiros públicos para instituições privadas ou públicas de caráter essencial cultural, sem fins lucrativos, com o objetivo de cobrir as despesas custeias. Entendendo que se encontra presentes requisitos necessários para o reconhecimento do vínculo empregatício, o município apenas transfere recursos
públicos para cobrir essas despesas de custeio. Aí eu escrevo aqui que se diz que a fiscalização tem essa prerrogativa, né, de caracterizar como empregado, melhor dizendo aqui, como segurado obrigatório, né, não como aquele trabalho da Previdência, aquele trabalhador em cuja prestação de serviço se encontra a qualidade de empregado, né? Daquele trabalhador que, em cuja prestação de serviço se encontra os requisitos fáceis jurídicos da relação de emprego, ou seja, pessoalidade, organizada e não eventualidade de subordinação, e é necessário que o físico demonstre, né, que elabora as condições mencionadas no artigo 1 do artigo, inciso 1 do caput do artigo 9 da EPS, etc, etc, é a legislação, né? A espécie de demonstração foi feita nos autos, conforme documentos juntados, especialmente os termos de convênio celebrados entre a Prefeitura e o CUB, verifica que o seu objetivo é estabelecer a cooperação entre as partes para mencionar as equipes amadoras da entidade, visando a participação e implementação da cidade em competições oficiais e oficiosas. Então, o clube ficava responsável pelos treinamentos, visando recrutamento, preparação, orientação, aperfeiçoamento dos atletas, e a Prefeitura fazia o repasse, né, para 2, depois para 10 técnicos, e as verbas eram estipuladas em correspondência salarial, né, com salários dos servidores municipais. As equipes dos atletas amadores eram do clube, então não procede a alegação de que não era ela quem detinha os poderes de controle e mando em relação aos treinadores das equipes, e caracterizando-se assim a subordinação destes com o clube. A pessoalidade também fica verificada, uma vez de acordo com os anexos 1 e 2, os treinamentos se mantêm os mesmos ao longo de determinado período, ao longo do que sustentado pelo recorrente, que nem sempre era o mesmo profissional que estava apto a desempenhar a mesma função ou tarefa. Quanto à remuneração, era paga pelo clube proveniente da subvenção do contrato com a Prefeitura, requisito também resta apurado, também a não virtualidade fica comprovada, porque é a atividade essencial do clube, né, o treinamento aí dos atletas, conforme o estatuto social. Então, acho que é suficiente aí a comprovação, estou mantendo esse lançamento nessa parte. E respeito à ajuda de custo, de 2.952 pagos ao AITER, em setembro de 2002, o sujeito passivo afirmou tratar-se de ressarcimento de despesas com combustíveis e manutenção de veículo do próprio empregado, juntando declaração firmada pelo próprio empregado, por este, né, e no recurso afirmou que, por se tratar de ajuda de custo inferior a 50% do salário, não integrava este. Mas o artigo, aí eu falo que o parágrafo 9 do artigo 28 estabelece quais as verbas, né, que não cabem, e aqui, no caso, o pagamento foi efetuado com o nome de ajuda de custo, mas referente a ressarcimento de despesas com veículo próprio, sem a comprovação das despesas realizadas. Tá? No parágrafo 9, a linha S exige que, para fins de ressarcimento de despesas pelo uso do veículo do empregado, tem que ser, essas verbas são isentas desde que sejam comprovadas as despesas realizadas. Não bastando mera declaração do beneficiário, que não tem nenhuma comprovação dessas despesas, né? Ele só disse que as despesas teriam ocorrido. Então, eu não estou acatando esse ponto. E aí, em relação ao Bruno e Marrone, lançado nas contas de despesas com bailes, vamos lá. O sujeito passivo argumenta que efetuou o pagamento ao senhor José Carlos de Moraes Jardim na condição de intermediador do show realizado no clube, não havendo nenhuma relação entre o clube e a dupla sertaneja. Nesse sentido, assim, a corrida do fato gerador baseada em apenas 2 recibos. Não se incombina de verificar os demais aspectos dos recibos contra a pessoa física ou jurídica. Também o recibo assinado em nome de terceiro, no caso, como exposto nos autos, não seria suficiente para atrair incidências de contribuições previdenciárias. Em que pese a prestação de serviço de pessoa física, mesmo que esporádico e eventual, em geral, se considera fatos geradores de contribuições previdenciárias, no caso dos autos, a prova documentação existente por demais frágil para sustentar o lançamento quanto aos valores dos gêneros de competência que tem em 2002. Tá? Não tem nenhum recibo assinado por eles, não tem contrato, só tem um recibo assinado que, em tese, deve ter sido empresário deles, não sei, mas não está comprovado nos autos. Tá? Então, eu achei muito incipiente e estou excluindo esses valores. Tá? Então, em resumo, estou reconhecendo decadência do lançamento no CPF de competência até julho de 2002,
Isso. Dúvidas? Vou passar a votação, então. Mário, por favor. Dois detalhes aqui. O primeiro é a questão da decadência. Não seria 0,6, não, em vez de 0,7, que o 0,7 vence em 0,8. O último aí, no caso de com pagamento. Teve essa mesma dúvida na sessão passada, me lembro, né? Não, nesse caso aí houve pagamento, né? Mas então, o vencimento da 0,7 seria 0,8. Aí... Se o lançamento é em agosto, o lançamento assim, se dá em agosto de 2007, você anda, o lançamento, tá? Sei lá, 17 de agosto de 2007. Fica decaídas as competências até julho de 2000, aí de 5 anos anteriores. Esse é o cálculo que se faz. É mais do que pacífico, assim. Mas o valor vence em agosto, ele recolhe em agosto. O julho ele recolhe em agosto. Ele dá uma pensada aqui, mas é tão tranquilo que a gente nem pensa nisso aqui. Assim, todos os acordos do CARF são assim, tá? Mas conta do fato gerador, né, não? Não é do vencimento. O fato gerador da contribuição previdenciária. 150. 150. Gerador. Não é do vencimento. Você já perguntou isso na semana passada, me lembro direitinho, Mário. Toda hora, né? Essa questão do Bruno Marrone, o documento está aí nos autos, né? Eu acho que se puder dar uma olhada, talvez, sim. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo um recibo aqui em nome da cooperativa, mas ainda estou seguindo mais um pouco. Não é em nome do clube propriamente, né? Está na folha 143. Isso, está vendo que o recibo aí é a única coisa. Ele está dando recibo em nome da cooperativa? A única coisa que teve isso aí, né? Não tem nada nos autos. O contrato é da Camap e o Clube Marajoara. O contrato não foi feito nem com as pessoas físicas, foi feito com essa Camap, né? Então achei pouco aí para manter isso aí. Uhum. Talvez reforçar isso aí, né? Que foi feito um contrato da Camap e o Clube Marajoara, não direto com... E outra coisa que lá na página 85, essa é só a questão da forma que foi colocada aí, que você colocou que ele foi intermediado, né? Intermediador. Na verdade, não foi intermediação, na verdade foi contratação pela Camap e pelo José Carlos. Não? Se fosse intermediação, aí realmente caracterizaria o vínculo, né? Mas é o que ele elogiou. Contratação por terceiro, né? Que a gente não sabe se é intermediação, é verdade. Na verdade, a gente não sabe o que aconteceu direito, né? Isso, Não é nada. Porque eu acho importante esse recibo, né? Que fala que o recibo quem deu o recibo foi a cooperativa, não nem o próprio José Geraldo, que aí não caberia nem retenção. Na verdade, mas eu estou dizendo que o sujeito passivo disse que era intermediador. Eu não estou dizendo que é intermediador, entendeu? Eu sei. Não estou dizendo que é intermediador aqui, né? Na verdade, eu só digo que o recibo foi assinado em nome de terceiro, né? Que aí não é suficiente para... Eu posso citar que foi cooperativa, né? No caso, mas... Porque você está falando aqui, assiste razão, só por isso. Tá, sim, assiste parcial razão. Uhum. Tá bom. É só detalhes mesmo, eu acompanho o voto. Ok. Quem é agora? É o... Martim. Sara? Também acompanho. Eu também acompanho. Nesse horário que tem que se adentra um pouquinho, o pessoal começa a ficar com fome e fica meio tonto, né? Ricardo? Acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Eu acompanho também. Vou passar o provimento aqui, né? Fazer umas anotações dessas questões que agora são 12:10 já. Deixa eu ver só se isso aqui dá para julgar rápido, senão a gente deixa... são simples, mas... Mas o apoio, doutor Rony.
Tem um apoio também. Vamos deixar para depois do almoço, que acho que é melhor, né? Para não atrasar o horário deles aí. Embora a simplicidade dos outros seja grande, não tem problema. Eu vou pedir, então, para encerrar a gravação, tá? A gente, Ok. Encerrada. Encerrado? Patrícia, chegou a falar? Está encerrado?